Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser também um Gideão, a ser também um atalaia, a ser alguém que estará em oração sobre os muros de Jerusalém, ou seja, cobrindo a igreja com intercessão, estando na brecha. Bem, estamos estudando sobre as coisas que acontecerão no tempo do fim. E nos nossos estudos estamos falando sobre o Anticristo. No programa de hoje, conversaremos sobre o que detém o Anticristo. O que será? Vamos ver na Palavra de Deus? Tenha o seu coração pronto para estudar, para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos fala a respeito deste homem, este personagem, um homem. Será um judeu, será um político, será um homem carismático, será um homem que vai conseguir fazer uma proeza muito grande. Eu costumo pensar que o que ele vai fazer com palestinos e judeus, árabes e judeus, agradando a ambos, vai ser como o ovo de Colombo. Você lembra da história do ovo de Colombo? Colombo ia tomar as caravelas, iria descobrir as terras de além-mar. Colombo estava querendo achar o caminho para as Índias, indo na direção ao contrário do que normalmente era feito, as rotas eram feitas. E então ele chama todos os reis, os príncipes, os grandes, e assentados ali na mesa ele diz: ponham esse ovo em pé, façam esse ovo parar em pezinho. E todos tentaram colocar aquele ovo em pé e não conseguiram. Então ele disse: olha, agora prestem atenção. Pegou aquele ovo, deu uma quebradinha na casca e ele parou ali em pé com aquela quebradinha. Tirou aquela ondulação e todos disseram: ah, assim até eu. Claro que assim todos nós poderíamos pôr um ovo em pé. E isso ficou sendo chamado o ovo de Colombo. Eu creio que o Anticristo vai ser assim também. O que ele vai fazer ali para levantar o templo, o terceiro templo em Jerusalém, vai ser algo assim que para todos nós está oculto. Como? Como ele vai conseguir agradar palestinos e judeus? Como vai conseguir levantar o terceiro templo ali? E quando isso for feito, todos vão dizer: ah, assim até eu. Então, vamos esperar. Mas a Palavra de Deus nos diz algo, que há alguma coisa que detém o Anticristo de se manifestar. Vamos ver o que é? Em 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 7, aliás, até o versículo 12 nós vamos ler. De 6 a 7 diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Uma das primeiras cartas, um dos primeiros livros do Novo Testamento que foi escrito foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E também a segunda carta, todas as duas cartas, Paulo nos fala sobre o tempo do fim. Paulo nos fala sobre os acontecimentos que se dariam em toda a terra quando estivesse próxima a vinda de Jesus, ou os acontecimentos até a vinda do Senhor. Nós vemos que desde Daniel, quando o rei Nabucodonosor foi dormir e pensando: o que vai ser depois de mim? Como vão ser esses reinos? Quem vai reinar? O meu filho, o meu neto? Como vai ser? E ao dormir, Deus lhe deu uma revelação em sonho. Uma revelação que Daniel interpretou no poder do Senhor. Ele viu uma grande estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os artelhos e os pés de barro misturado com ferro. E uma pedra foi cortada da montanha sem o auxílio de mãos, e aquela pedra foi arrojada
nos pés da estátua. E a estátua, então, ela se dissipou, virou pó e desapareceu ao léu pelo vento. E aquela pedra se tornou em uma grande montanha que cobriu toda a terra. Deus mostrou há tantos anos atrás, na época do reinado do Império da Babilônia, as coisas que iam acontecer e trouxe a revelação em Daniel e tudo aconteceu como Deus disse. A cabeça de ouro foi o Império Babilônico, o peito de prata, o Império Mundial que veio depois, Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, o terceiro Império Mundial, que foi o Império Macedônico. Depois o quarto Império Mundial, que foi o Império Romano, que se dividiu em dois, as duas pernas. E desde então, nunca mais o Império Mundial, com a força desses impérios, se levantou sobre a terra. São os artelhos e os pés, com ferro e barro. E Daniel disse que nações fortes e nações fracas estariam unidas por alianças. É a nossa época, é desde o Império Romano até os nossos dias, até a vinda de Jesus. Esta pedra que vai se tornar uma montanha, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, haverá de reinar sobre toda a terra. Mas o que acontecerá neste tempo em que o Senhor virá? A Bíblia nos diz que haverá um período de tribulação e grande tribulação, um período de 7 anos em que a terra será dominada por uma cabeça. Alguém, um homem que é chamado na Bíblia de o Anticristo. Ele receberá de Deus a autoridade. Ele é o cavaleiro do cavalo branco que tem um arco e uma coroa na cabeça e sai vencendo e para vencer. O primeiro cavaleiro do Apocalipse. Aquele que vai trazer guerra, aquele que vai trazer terror, aquele que atira o arco, atira de longe, é o Anticristo. Mas Paulo nos diz, os irmãos de Tessalônica estavam achando, Jesus já vai chegar, Jesus já está chegando. E Paulo diz, não, tem um bocado de coisas para acontecer. E sobre estas coisas que vão acontecer, tem o aparecimento do Anticristo. E vocês sabem o que o detém. Vai detê-lo até chegar o tempo de Deus, em que estas coisas todas acontecerão. Vocês sabem o que o detém, ele diz, que ele aguarda somente que seja afastado o que agora o detém. Quem vai ser afastado da terra? Quem vai ser tirado da terra para que o Anticristo se manifeste? Para que ele tenha todo o poder sobre a terra. Enquanto nós estamos aqui, a igreja do Senhor está aqui na terra, nós estamos orando, intercedendo, orando por Israel, orando pelas nações, sendo sal da terra e luz do mundo, para que o juízo de Deus venha sobre a terra, como caiu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, foi necessário que Ló fosse tirado. Para que o dilúvio viesse sobre a terra, foi necessário que Noé e sua família entrassem na arca, a porta fosse fechada, e então veio o dilúvio. A palavra de Deus nos fala sobre o juízo de Deus que virá sobre a terra, por causa da maldade dos homens, por causa da violência, por causa da imoralidade, por causa das blasfêmias, por causa das abominações cometidas, do sangue derramado sobre a terra e de toda maldade. O juízo virá. Como veio sobre Sodoma e Gomorra, como veio sobre a época de Noé. Mas quem tem de ser tirado? Quem será tirado? Noé e sua família eram justos. Ló era justo e ele saiu apenas com as 2 filhas. Deus tem de tirar os justos para que o juízo venha. Como será isto? O arrebatamento da igreja. O Anticristo, ele vai se manifestar de uma maneira total. Cremos que ele já deve estar aqui, como os próprios judeus dos nossos dias já atestam. O nosso Messias já está entre nós. Como, por exemplo, o Rabino Kaduri, aquele rabino ortodoxo, trouxe uma revelação dizendo ter conversado com o Messias. E ele disse, o Messias disse que quando Ariel Sharon morresse, estaria muito próxima a sua vinda. Ariel Sharon ficou 8 anos em coma e morreu este ano, há 2 poucos meses atrás. E sabemos que
está próxima a vinda de Jesus. A vinda dele vai se dar em 2 etapas. A primeira é o arrebatamento da igreja, para que venha o juízo sobre a terra. E o juízo vem através deste homem, este anticristo, que vai trazer um império, um reinado ditatorial de horror. Ele não será um ditador de uma nação, mas ele terá influência sobre todas as nações, poder sobre todas elas, para mudar as leis, para perseguir os santos de Deus, perseguir os judeus, perseguir aqueles que creem em Deus, mas que ficarem aqui no arrebatamento. Então Paulo diz, vocês sabem o que detém. O que o detém é a presença da igreja. O Espírito Santo age em nós. Não é que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, porque o Espírito Santo é onipresente. Ele é onipresente. Mas este período da graça, este período maravilhoso em que basta aceitar Jesus e ser salvo, este período durante o império do anticristo vai ser de outra forma. Porque a igreja não estará mais aqui. Aqueles que forem salvos darão a própria vida por não aceitarem a marca da besta, por darem testemunho de Jesus dizendo, eu creio em Jesus, e preferirão a morte, sabendo que se entregarem para adorar a besta, estão irremediavelmente perdidos. Sabeis o que o detém. E o verso 8 a 12 dizem, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram amor à verdade para serem salvos. E o verso 12 nos diz, é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Hoje é tempo de receber Jesus. É tempo de permitir o Espírito Santo entrar na sua vida e deixar que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Você quer isto? Então feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu abro o meu coração para Ti, Te peço perdão para os meus pecados, lava-me completamente de toda iniquidade, purifica-me de todo pecado e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Senhor, aqueles que nos assistem e que estão vivenciando problemas, dificuldades, dor, aflição, enfermidade, estende agora a Tua mão para curar, para abençoar, para remir, para libertar e para trazer a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. É isso aí. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo programa, se Ele nos permitir. Até lá.